Muito bem, ó, vamos lá, Meteoro, ou Peteoro, como dizem, né, no Inteligência Limitada, falando que, olha, o que vai sobrar da direita depois das eleições, hein? Digo, pra próxima eleição. E sem Bolsonaro, como fica essa direita agora? Vocês têm essa resposta? Fizemos aqui Olha, não sei a direita, mas nós ficamos muito felizes sem Bolsonaro. um programa com o Reinaldo. Pois é. Sem Bolsonaro. Vamos imaginar os cenários. O Lula não vai na reeleição, vocês acham isso também? Não, Eu acho que vai. sim. Eu acho que ele tem vai. vontade. Eu acho que ele vai vontade tentar. Sim, mas e saúde? Ele tá com quantos anos, Lene? Ele vai estar com quantos anos na eleição? O Lula tem dado reiteradas declarações aí que me fazem perceber que ele tá focado no número 120, Vilela. É verdade, o Lula já falou isso algumas vezes, ele falou assim, pô, eu quero viver até 120 anos, logo quero provavelmente me candidatar à reeleição. Eu tenho quase certeza que ele vai se candidatar, gente. Todo político, a coisa mais comum é político falar, olha, não vou ser candidato à reeleição. Aí passa o mandato, ele vai lá e pá, entra no rolê. Agora, o Psico aqui fez uma pergunta interessante, né? O que nós temos na esquerda hoje com força suficiente depois do Lula? Cara, eu acho difícil porque eu acho que, inevitavelmente, uma nova figura de esquerda com força política nacional, ela vai precisar do apoio do Lula. E aí o lance é quem ele vai apoiar. Honestamente, eu acho que a gente tem nomes que são interessantes, vamos aí os mais claros e clássicos. Flávio Dino, porque tá no cargo de ministério e tem muita relevância nos últimos tempos. E a gente tem o Boulos. Mas eu acho que, inevitavelmente, isso vai passar por quem o Lula vai indicar, tá? Cura os registros aí. É mesmo? Tá, então ele... E assim, não é que eles são os únicos nomes fortes da esquerda, não é isso. É que eu acho que dentro do nosso cenário político nacional, que ainda contempla muito homem, que ainda contempla muito, que ainda tem muito do machismo, eu acho que esses caras têm um destaque aí. Será que o Haddad, porra, mas eu acho que o Haddad já teve a chance dele e ele não se mostrou competente não se mostrou líder o suficiente. Quer viver 120 anos. Ele vai se candidatar à reeleição. Contra quem? Ciro, eu acho que meio que não tem chance, certo? Eu acho que não. Também acho que não. E a direita? Acho que o Ciro se queimou pra caramba. O Silvio Almeida, poxa, cara, aí é que tá, de novo. Eu acho que falta nesses caras, que são bons nomes, falta esse perfil líder, esse perfil do cara que vai lá e fala e tal, e que isso apareça. De novo, o Flávio Dino tem isso, mas ele teve a chance de aparecer, não podemos ignorar. Com esse lance de CPMI que ele foi chamado, ele soube jogar o jogo. Em casa a gente costumava muito falar, antes da eleição do Bolsonaro, né? Que era um bobo de terno ou um bobo de farda. Veio o bobo de farda. Quem que seria o de terno? Era o quê? Naquela época era o Alckmin? Não. Quem que era o bobo de terno que poderia ter vindo no lugar do Bolsonaro? Na terceira via, Você você se tá falando? referia ao Temer como bobo de terno lá antes, o Temer. né? O Psico comentou aí, né? O Haddad é muito liberal pra esquerda. O mais curioso é que ele tá sendo muito conservador, como é que é o nome? Austero, até pra setores da direita, cara. Tem notícias aí de que Simone Tebet tá falando pro Haddad, calma, bicho, peraí, abre a mão um pouco. O Temer era o bobo de terno, Antes sabe? do tá. Né? Esse cara que representa essa, né? Direita, meio, mais ou menos, né? Eu acho que eles estão procurando. O problema é que o modelo do bobo de terno é isso que a gente tava... Esse é o caso do PSDB. O modelo do bobo de terno... Ele não atrai multidões, né? Ele é meio... Exatamente, mas eles já estavam percebendo isso. E aí eles deram aquela encostadinha no bobo de farda. Se o bobo de farda vai nos carregar. O bobo de farda engoliu o bobo de terno. Você lembra que teve aí umas entrevistas do nada com o Mourão na época, todo mundo olha, o Mourão fala bem, era isso aí. E implodiu depois. Eu percebo que eles estão tentando buscar uma alternativa, mas por enquanto eu não consigo enxergar. Você consegue enxergar quem que vem? Eu não acredito que ele vai, eu acho que tem que estar... Tem que ser um populista, Vilela. Foi o próprio Steve Bannon quem disse que o futuro da política global para a esquerda e para a direita é o populismo. Faz sentido. O Steve Bannon, você sabe, né? Aquele picareta lá que pegou dinheiro dos trouxas para construir muro lá e sumiu com a grana. Faz sentido se você para pensar, de novo, nas tecnologias de comunicação. Mas o Lula é populista também. Super. Mas sempre foi. Então. Vocês acham? Eu acho. Sim, dá pra debater. Eu Tanto acho. que não... E aí, vocês. Agora me pegou aqui. O Álvaro falou uma e eu fiquei nessa. E aí, gente, vocês acham que o Lula é populista ou não? Eu acho que é e sempre foi. Tudo que eu vejo e conheço do Lula historicamente é o cara falando pras massas. O cara foi líder de sindicato. Como não ser populista sendo líder de sindicato?
Não teve nenhuma outra força que apareceu na esquerda que sublimou ele. Porque ele é populista. Você não acha? Mas eu acho também que se tira o Lula... você estava falando, o Lula vai ou não vai? Se tira o Quem Lula seria também não tem outra essa pessoa habilidade. populista, como ele tá falando. Eu também acredito que vai ser sempre populista da esquerda ou da direita. Mas eu acho que o carisma, eu tô pensando Mas populista o carisma nesse sentido. tem a ver com o populista, não tem? Todo populista tem carisma. Não, tem a ver com a tecnologia de comunicação também. Porque assim, antigamente o cara não tinha um exército dele na internet. O que ele tinha era acesso ao dono do jornal, ao dono da TV. E aí a comunicação era resolvida no encontro dentro do gabinete. E no palanque, não? Discursos e também, mas Gabinete. Olha, eu participei de uma eleição popular, participei trabalhando, tá? No dia do lançamento da campanha do cara, que seria o candidato, ele e o vice, teve uma conversa 1 hora antes de gabinete entre as lideranças dos partidos. E nessa hora, antes do lançamento da campanha, que na cabeça de muita gente, o candidato seria o candidato A e o vice seria o candidato B, teve uma reunião e mudou tudo. E aí virou o candidato A e o vice virou o candidato C. Foi uma choradeira, dedo no cu e gritaria. Mas, mano, isso acontece o tempo todo. Conta menos, porque você a abrangência do palanque é muito menor. É pequena. Naquele momento valia mais isso. A política operava a comunicação. É amigo do... Isso. Agora a comunicação opera a política. Agora a comunicação opera a política. E eu acho até que, pra além, pelo menos falando de Norte e Nordeste, não é que o político era amigo do dono do jornal. O político é o dono do jornal. Amigo, aqui onde Estado do Pará, todo jornal aqui, meio de comunicação, é de um político. A política se faz... só através da comunicação. Quando a comunicação se torna mais importante dentro da política, o perfil do político populista, comunicador, em oposição ao picolé de chuchu, bom de acordo no gabinete, ganha preponderância. Mas por que você acha que eu fiquei interessado. Por que você acha que o Lula não é populista? Também tô. Eu não concordo que o Lula saiba fazer Vamos definir o que é populista. Eu acho que a gente está falando de conceitos diferentes de populismo. Vamos definir o que é populismo a respeito, segundo que autor. Populismo não é um cara que arrasta multidões, que tem... eu não tô falando... a figura dele é acima do partido. Eu não estou entendendo esse termo como um conceito acadêmico. Estou entendendo populismo nesse sentido do cara que arrasta multidões. Qual que é o teu carisma, conceito? Assim, que você não coloca ele como populismo em que sentido? Eu não vejo fazer uma instrumentalização direta dos sentimentos, vou citar de novo, mais primitivos da população. O bolsonarismo sabe fazer isso, sabe fazer isso muito bem. Não sabe. Eu discordo, tá? Eu acho que o Lula faz isso muito bem, só que ele fala pela premissa do escrúpulo. O que o bolsonarismo faz é exatamente o contrário. É pela premissa do não tenho vergonha de ser um completo otário, de ser um completo, sei lá. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando o Bannon fala da esquerda como populista, quais sentimentos que a esquerda iria usar? A mesma coisa, o janonismo cultural é uma tentativa de se aproximar disso. Ou alguém vai me dizer que o Janones está colocando amor no coração do povo quando... Não se trata disso. Não. E eu não estou julgando mais, tá? Depois desses 4 anos de bolsonarismo, minha bússola moral tá apontando para lá e para cá, meio louca essa coisa de comunicação. É verdade. O Janones deu bug na minha bússola moral. Eu tinha uma direção aqui. Quando eu vejo a atuação dele, a coisa começa a... Ih, Álvaro. O Álvaro foi atingido pela realidade. De repente, ficar quieto no teu canto para se considerar correto não é a melhor escolha, porque os caras estão fazendo sacanagem. Essa frase é boa. Como é que é? Bolsonaro, vocês não vão comer picanha por causa da ameaça comunista. Lula, agora o pobre vai comer picanha. É isso, é falar com sentimentos. São populistas? Sim. Entretanto, o bolsonarismo claramente parte pro não escrúpulo. Quando você não contra-ataca, entende? Então ele me botou para pensar nisso, cara. Mas eu não sei também, quando o Bannon tá falando de populismo, eu não sei se ele tá falando necessariamente da instrumentalização, né, de medidas que vão usar isso. Ele tá falando necessariamente desse caráter líder carismático, polarizador. Esse era o ponto que você tava indo, não era? A polarização passa a ser também algo... Polarização é desejável para essas figuras. Porque assim, se o Vilela é inteiramente bom, consensualmente bom, e todo mundo concorda com isso, ninguém vai debater o Vilela. Para quê? Todo mundo concorda sobre o que ele é. Agora, se você polariza, meu amigo,
cada roda, cada mesa de podcast, cada ponto de Todo ônibus, mundo cada fala mesa assim. de jantar, Vai tá vai estar comentando. debatendo ali se o Vilela tá correto ou tá errado. É. O problema é que no mundo real, esse cara polarizador, ele não tem vez, ele não sobrevive. Por quê? Porque a política tem vários lados e vários poderes, né? E esses caras vão querer o seu quinhão lá. Então, essa estratégia de polarizar só funciona pro pequeno político para ele poder ganhar relevância. Porque quando ele chegar no poder, essa polarização não vai salvá-lo. Muito pelo contrário. Vai matar, não ele simplesmente, mas vai matar todo o seu povo. Olha o Brasil e o que rolou conosco durante a pandemia. Vai nos matar e vai ficar nesse círculo vicioso de... Ai, chega outro, fala que vai acabar com tudo isso que tá aí. Vai pro poder, chega lá, ele é só um falastrão, né? Ele é só um blefe. Não consegue fazer nada. Logo, mais uma vez, se fode. E aí troca de novo. Fica esse, né? Esse eterno círculo maldito. Então, o dilema, a polarização, a dúvida, tudo isso gera conversa, tudo isso gera debate. Então, às vezes é estratégico você meter um vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. Às vezes vale a pena você derrubar uma farofa em cima de você quando você está sendo acusado de qualquer malversação, entende? Porque essas dúvidas, elas vão ocupar um espaço na pauta que é limitado, né, Vilela? É. A sociedade só consegue discutir um determinado número de tópicos ao mesmo Exato. tempo. Se você jogar uma farofa ali, Não dá. sem interdito. No meio da debate, Larissa né? Manoela, a briga dela com os pais, esquece. Qualquer outra coisa. Isso. Não, e daí você está falando de uma perspectiva de comunicação geral, comunicação, né, a tal da esfera pública de comunicação, né? Se você olhar para os algoritmos, a lógica que rege o algoritmo, É a reação. nossa frase preferida da Cat O'Neill, o algoritmo é uma forma de automatizar o status quo. É uma forma de automatizar aquilo que já... De reproduzir essas mesmas... Mudar. Não é de É mudar. só de reafirmar. De reafirmar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o algoritmo quer que cada um tenha mais do mesmo, cada vez mais do mesmo, Sim, nas suas bolhas, Claro. na sua radicalização, e continue discutindo aquilo, discutindo. Essa lógica de o que provoca engajamento deve receber mais visibilidade... É a lógica num algoritmo do YouTube. É? O que tem comentário, o que tem Claro, like, claro, o que tem isso, tem aquilo, Você erra o nome de compartilhado. alguém e vai ter milhões de Milhões comentários te corrigindo. E esse vídeo, o algoritmo vai dizer, É, isso vai aqui é entender. bom, isso aqui é legal. É. E aí, com isso, o que você tem? Você reforça a polarização na sociedade. Coisas que são bem aceitas. Então ninguém- a gente não tem a possibilidade de ter um candidato que não polarize, que tenha a chance de ganhar a próxima eleição. Concorda? nesse Se ele não cenário, tiver acho um que não. inimigo e o outro não tiver inimigo. Na sabe? verdade, não é nem isso. É porque, ainda que o candidato não polarize, o seu concorrente vai polarizar. De novo, olha, a gente tem visto isso aqui essa semana. Olha o que o MBL, Vide, Mamãe Falei, que em Kataguiri estão fazendo. Eles estão tentando, de novo, fazendo o seu beabá, né? Que é polarizar qualquer coisa da esquerda, qualquer coisa do PT. Por quê? Porque eles precisam polarizar. E na hora que eles fazem isso, eles desequilibram as forças. Inevitavelmente a polarização vem. Então, ainda que o candidato não queira polarizar, esses caras vão causar isso, né? Eles vão criar o conflito, eles vão procurar fazer isso porque essa polarização é benéfica pra eles, tá? Não tem essa retroalimentação. E aí? Acho que é difícil. É por aí, eu fico preocupado. Imagina, não tem Bolsonaro e não tem Lula. Esse cenário. Aí a gente começa a pensar em outras peças. E se aparecer alguém que consegue essa polarização contra algo vago, ele já sai na frente. Já. Uma É um figura risco muito divisiva dessas, né? É um risco Meio muito grande. caricata. Não tem o da Argentina lá? Não é? Então, você cresce muito rápido com isso. Meme, né? Esse é o tipo de político que funciona no século XXI. Esse é o tipo de político que funciona no... Tá, mas essa é a questão Nesse que o Vilela contexto tá pondo. É. Não tem esse cara ainda, né? Não tem esse cara. Será que a gente... se houvesse vácuo, se produz esse cara? Ou a Eu gente acho. consegue voltar para um estado em que não tinha isso? Porque ninguém... Tem outro- Tebet. tem Tebet outro- não é essa pessoa. O Não, definitivamente Tarcísio não. não é essa pessoa. A Tebet jamais poderia se enquadrar nesse panorama, né, cara? Não tem como. O Janones talvez sim, mas ele não sei se cresce a esse ponto, né? O Nicolas, sabe? Nicolas versus Janones. Não Outro não fator, é real. Vilela, que a gente tem que levar em conta é, depois do Bolsonaro,
tá todo mundo na mídia hegemônica. Polarização não é o nome errado pra isso, me parece mais difamação. Mas no sentido de que usam essas coisas pra poder polarizar no sentido de atrair o máximo de maluco pra cada lado, né? E criar a percepção, porque é isso que faz a polarização, cria uma percepção de força que ela normalmente é irreal. Fica mais esperto. Ninguém assim? ia embarcar numa coisa tem isso. parecida com essa. Você acha? Porque sabe das consequências. Porra, em 17 ficava, o Bolsonaro é fascista ou não é? É autoritário ou não é? Daí tocava o vídeo dele falando lá, lembra? Se fosse presidente, dava o golpe no outro dia. Não, mas ele mudou de ideia, isso ele falou nos anos 90, e minimizavam. Você acha que isso Lembra? não aconteceria de volta? Eu acho que tem chance. Tão brevemente, não. Daqui a 10 anos repetem. Ah, sim, já sim. acho. Daqui a 10, 20 logo anos. em seguida também. Isso. Teus filhos vão ter que lidar com um golpe se a gente não resolver esse agora. Entendeu? É assim que a coisa se processa. Mas imediatamente aqui eu acho que tá todo mundo escaldado. Tá escaldado? Eu discordo, cara. Eu acho que a gente não tá escaldado, não. Eu acho que ou a gente cria maneiras, e aí eu tô falando de legislação, pra que isso não se repita tão claramente, porque só o Xandão não vai estar aí pra sempre, né, irmão? Isso vai se repetir de novo e a gente vai dançar. Mas é isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado!